Olá pessoal, muito bem-vindos ao nosso canal do YouTube. Para você que faz parte já da nossa comunidade, você já sabe que todas as segundas-feiras e quartas-feiras nós sempre colocamos uma mensagem nova aqui no nosso canal. Quarta-feira a gente coloca uma série especial, exclusiva aqui para o nosso canal, e nas segundas-feiras nós colocamos as mensagens que são ministradas na nossa igreja local, na sede da Igreja Fonte da Vida, em Goiânia. Hoje é segunda-feira e eu tenho a certeza que essa mensagem vai falar muito ao seu coração. Mas antes eu quero te pedir para curtir esse vídeo, se inscrever no canal se você ainda não fez. Isso vai ajudar o algoritmo do YouTube a entregar esse vídeo para ainda mais pessoas e fazer também a sua parte de compartilhar nos grupos de WhatsApp, nas suas redes sociais, para que ainda mais pessoas sejam alcançadas e abençoadas em nome de Jesus. Abre o seu coração, porque Deus vai falar com você. Marcos capítulo 4, a partir do verso 35. A palavra de Deus diz assim: Naquele dia, ao anoitecer, disse aos seus discípulos: Vamos para o outro lado. Deixando a multidão, eles o levaram no barco, assim como estava. Outros barcos também o acompanhavam. Levantou-se um forte vendaval, e as ondas se lançavam sobre o barco, de forma que este ia se enchendo de água. Jesus estava na polpa, dormindo com a cabeça sob um travesseiro. Os discípulos o acordaram e clamaram: Mestre, não te importas que morramos? Ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar: Aquiete-se, acalme-se. O vento se aquietou e fez-se completa bonança. Eu vou ler o verso 39 para todo aquele que se sente no meio de uma tempestade agora. Para todo aquele que se sente aí no meio de um mar turbulento. Eu quero declarar essa promessa sobre a sua vida agora. Ele se levantou, Jesus se levantou, repreendeu esse vento e disse ao mar: Aquiete-se, acalme-se. E agora o vento se aquietou e fez-se completa bonança em nome de Jesus. Verso 40. Então perguntou aos seus discípulos: Por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? E eles estavam apavorados e perguntavam uns aos outros: Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Olha que texto tremendo, que texto impressionante. A Bíblia fala que Jesus ele estava de um lado ali do mar da Galileia, na região ali de Cafarnaum, onde ele passou boa parte do seu tempo. E a Bíblia fala que ele, cercado ali por uma multidão, ele vira para os discípulos: Vamos para o outro lado. A Bíblia fala que os discípulos obedecem à voz do Senhor, eles entram no barco, Jesus estava com eles, e a Bíblia fala que eles fazem aquele percurso durante a noite. Jesus ele dorme. Jesus não era só divino, não era só Deus, mas a Bíblia fala que ele era o Deus que se fez carne, portanto, também ele era 100% humano. Ele dorme, um sono profundo, e a Bíblia fala que ainda assim, obedecendo à voz do Senhor, com Jesus no barco, os discípulos enfrentam uma terrível tempestade. Uma tempestade tão severa, que fez com que os discípulos, que eram em sua maioria galileus, 11 dos 12 discípulos eram ali da região do mar da Galileia, boa parte deles pescadores, que estavam acostumados ali com as turbulências, ali o agito daquele mar, com as tempestades da região, mas ainda assim, aquela tempestade foi tão severa, que eles pensaram que ia morrer, que eles pensavam que estavam correndo um sério risco de vida. E a Bíblia fala que, obedecendo Jesus, com Jesus no barco, eles enfrentam uma terrível tempestade. É importante pontuarmos isso, que muitas vezes a preconcepção humana é que a tempestade só vem quando você está fazendo algo errado. Mas aqui a Bíblia nos mostra o contrário, que os discípulos, obedecendo, com Jesus no barco, ainda enfrentam tempestades.
Eles não estavam enfrentando aquele problema por algo errado que eles tinham feito, mas eles estavam enfrentando aquele problema porque eles tinham feito algo certo. E a Bíblia fala que ainda assim eles enfrentam aquela tempestade. Se você ler o concluir do texto, o próximo capítulo, capítulo 5, você vai ver que Jesus, ele atravessa aquele mar, ele passa por aquela tempestade com um objetivo. Ele vai ali para outra margem do mar da Galileia, para uma região que era próxima a um vilarejo, a uma cidade chamada Gadara. E ele vai ali naquela região, por fim, ele acaba só libertando uma única pessoa. Uma pessoa que estava sofrendo uma terrível possessão, por causa daqueles demônios, por causa daquela circunstância maligna. Ele estava literalmente no fundo do poço de uma sociedade, marginalizado, vivendo sem roupa, vivendo num cemitério, numa situação completamente miserável. Nós sabemos que Jesus não era só humano, Jesus também era Deus. Um dos atributos de Deus é que Deus, ele vê o amanhã antes do amanhã acontecer. Em outras palavras, Jesus sabia que ele iria enfrentar aquela tempestade. Jesus sabia que os seus discípulos iriam enfrentar aquela tempestade. Jesus sabia que aquela tempestade não seria o fim dos discípulos. Jesus sabe que essa tempestade que você está enfrentando não será o seu fim. Jesus sabia que ali do outro lado, ele iria encontrar uma única pessoa. Se você ver o final do texto, depois que Jesus liberta aquele garoto, depois que aquele garoto tem uma reviravolta de possesso miserável no fundo do poço, a Bíblia fala que ele se torna liberto, perfeitamente são, de tal modo que as pessoas ficam com medo daquela circunstância. Depois que Jesus liberta aquele que o texto ele apresenta como um endemoniado gadareno, a Bíblia fala que as pessoas de Gadara ficam com tanto medo, que elas insistem para que Jesus não fique ali, vá embora da região. E depois Jesus pega o barco e volta para outra margem do mar da Galileia. O que nos leva a concluir que Jesus, ele só atravessou aquela tempestade, ele só entrou no barco, ele só passou por aquela circunstância que os inimigos pensaram estar arriscando a própria vida para libertar uma única pessoa, para libertar aquele endemoniado gadareno. As pessoas, a maioria ali da região de Gadara, não recebeu Jesus imediatamente, pelo contrário, insistiu para que ele fosse embora, insistiu para que expulsasse Jesus do meio deles. O texto nos leva a concluir que aquele endemoniado gadareno que estava preso ali em correntes, literalmente o texto fala isso, estava preso ali naquela circunstância terrível, que aí sim era fruto das suas escolhas. Possessão demoníaca sempre é fruto de pecado, da escolha humana. Eu não sei o que aquele cara tinha feito para se afundar daquela forma, para chegar no fundo do poço. Ele preso em trevas, ele preso naquela circunstância, no resultado das suas ações, ele nem tinha muita consciência. O texto mostra que ele passava boa parte do tempo endemoniado, sem consciência da sua circunstância, preso na sua miserabilidade. Ele nem pediu por libertação, ele nem pediu por socorro, mas ainda assim, Jesus considerou que valia a pena atravessar o mar, atravessar aquele risco de vida daquela tempestade, para encontrá-lo no meio daquelas trevas e para libertá-lo de uma vez por todas. Ora, se a história do endemoniado gadareno não parece a nossa história, não nos lembra da nossa história, a Bíblia fala que todos nós pecamos e carecíamos da glória do Senhor. Todos nós estávamos presos pelo pecado, porque a Bíblia fala que todo aquele que comete pecado se torna escravo do pecado.
Estávamos presos nas correntes, estávamos fadados de uma vida infernal, estávamos fadados à morte e o inferno. Nós nem tínhamos consciência disso, mas ainda assim Deus nos viu, e a Bíblia fala que Ele nos amou de tal maneira. Ainda assim a Bíblia fala que Deus nos escolheu lá do outro lado da margem do mar. Deus olhou para você e te escolheu. A Bíblia fala que antes da fundação do mundo, Deus pensou no nosso século, Deus pensou em você e Deus te escolheu. E a Bíblia fala que Ele atravessou, a Bíblia fala que Jesus, Ele abriu mão do seu trono. Em Filipenses no capítulo 2 diz que Deus, Ele abriu mão da sua posição e desceu à mais baixa posição. A Bíblia fala que Jesus, Ele abre mão do seu reinado, da sua posição, e Ele veio nos encontrar. Nas trevas que nós estávamos, a Bíblia fala que Ele entrega a sua própria vida e se sacrifica por mim e por você, para que as nossas correntes fossem quebradas, as nossas enfermidades curadas, as nossas maldições fossem retiradas e colocadas nele, e através do seu sacrifício nós fomos salvos por Ele. A história daquele endemoniado era a nossa história. Nós nem tínhamos consciência disso, nós nem sabíamos disso, nós nem éramos vivos. E a Bíblia fala que há mais de 2000 anos atrás, Deus considerou que a nossa vida valia a pena para se entregar e morrer por nós. Boa parte de Gadara não recebeu Jesus, como boa parte da população mundial não recebeu Jesus, rejeita Jesus. Mas ainda assim Ele considerou que valeria a pena vir aqui à terra e morrer no seu lugar. Interessante que, se nós olharmos humanamente falando, parece até sem sentido ir ali só por uma pessoa. Parecia até meio perda de tempo ali, fazer os discípulos passarem por aquele processo. Pareciam que eles estavam indo para um lugar pior do que aonde eles estavam. Mas entenda bem isso, os planos de Deus são sempre maiores do que os nossos. Os pensamentos de Deus são sempre maiores e melhores do que os nossos. Deus jamais vai te levar de um lugar para o outro, se o outro lugar não for melhor do que aonde você estava. Se Deus está te conduzindo para o outro lado, é porque Ele está te conduzindo para um lugar melhor. Se Deus está conduzindo você à frente, é porque o melhor está à frente de você. Presta atenção em alguns acontecimentos que sucederam àquela libertação. A Bíblia fala lá em Marcos, no capítulo 5, que Jesus, Ele vai ali para a região de Gadara, e depois ali de um discurso, de uma situação ali com aquele ex-endemoniado, Jesus liberta ele, e pensa, aquele cara estava na morte, estava vivendo em cemitério, numa vida miserável. Ele encontra com Jesus e é liberto, e ele pede para Jesus para que ele siga Jesus, para que ele fique perto de Jesus, para que ele acompanhe Jesus de volta aonde Jesus fosse. Mas Jesus dá uma ordem interessante a ele. Jesus diz a ele não. E Jesus diz a ele, pelo contrário, fique aqui na região, fique aqui em Gadara, e conte tudo o que aconteceu com você, e conte tudo o que eu fiz a você. Interessante que Deus falou um não para ele. Muita gente interpreta o não como se fosse uma insensibilidade de Deus, como se fosse uma falta de amor de Deus, mas muito pelo contrário. Quando um Deus disser não para você, é porque o não de Deus é melhor para você. É porque Deus tem um propósito para o não. A Bíblia fala que aquele ex-endemoniado, ele fica enganado. Interessante porque a Bíblia fala que aquela cidade, aquela região que ficava além ali do mar da Galileia, era uma região chamada de Decápolis.
uma região que compreendia em 10 cidades, uma região extensa, que tinha forte influência grega, gentia, romana, pagã. Interessante porque, por causa disso, as pessoas tinham uma abertura maior para a espiritualidade, mas da maneira errada. E por causa disso, ali na região tinham essas possessões malignas. Essa região que tinha influência romana, tinha uma forte presença romana, gentia, pagã, tinha poucos ali judeus. E essa região compreendia um território extenso ali, além do Mar da Galileia, que compreendia em 10 cidades. De acordo com o texto, através da libertação daquele garoto, daquele homem, o evangelho de Cristo Jesus entrou em Gadara e entrou naquela região de 10 cidades. Através daquela libertação, através daquela única pessoa, gerou-se ali uma série de acontecimentos que fez com que o evangelho fosse pregado naquela região, que fez com que pessoas crescem no Senhor Jesus e se tornassem igreja do Senhor Jesus. Isso é importante dizer, porque alguns anos mais tarde, o evangelho chegou a uma cidade daquela região chamada Decápolis, uma cidade importante que ficava ali no norte, que hoje compreende a região da Síria. Essa cidade era chamada Damasco. O evangelho cresceu tanto ali naquela cidade chamada Damasco, a igreja do Senhor, a multidão daqueles que criam, dos crentes, cresceu tanto ali naquela região, que depois da morte e ascensão de Jesus, chamou a atenção dos religiosos de Jerusalém. E os religiosos de Jerusalém buscavam alguma maneira de cercear o evangelho e a igreja de crescer ali, a tal ponto que um religioso de Jerusalém, que tinha raiva ali da igreja do Senhor, daqueles que criam em Jesus, chamado Saulo, ele procurou meios para que ele fosse ali em Damasco, para que ele pudesse levar cativo, tornar prisioneiro os cristãos que estavam ali, por causa daquele endemoniado gadareno, ex-endemoniado gadareno. O evangelho chega em Decápolis, o evangelho chega naquelas cidades, a igreja começa a nascer, a crescer ali, de tal modo que a igreja de Damasco chamou a atenção ali de Jerusalém, e fez com que Saulo, ele buscasse autorização ali do sumo sacerdote, para que ele fosse ali impedir o crescimento da igreja. A Bíblia fala que esse camarada chamado Saulo, a caminho de Damasco, ele tem um encontro com Jesus. No meio do caminho, a Bíblia fala que ele vê uma forte luz, e ele cai do seu cavalo, e ele fica sem entender, sem conseguir enxergar direito, até que ele ouve um ser, ele ouve uma voz, que por mais assustadora, trazia paz no seu coração, e aquela voz diz a ele: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Aí ele diz: quem é o Senhor? Quem que eu estou perseguindo? Ele diz: eu sou o Senhor Jesus, a quem você está perseguindo. Sim, quando o inimigo ataca você, você é corpo de Cristo. O inimigo não está atacando só você, está atacando Jesus. Quando o inimigo arruma uma batalha contra você, ele não está guerreando contra você, ele está guerreando contra Jesus, e Jesus jamais perde batalha. A Bíblia fala que Jesus diz a ele: Saulo, vai até Damasco, e lá em Damasco eu vou ordenar alguém, um cristão de Damasco, e ele vai falar para você o que você deve fazer. Por causa daquele ex-endemoniado gadareno, o evangelho entra em Decápolis, em Gadara, alcança Damasco, a igreja nasce ali, cresce ali, e a Bíblia fala que um camarada começa a servir ao Senhor chamado Ananias. E a Bíblia fala que Jesus dá a ordem a Saulo, que Ananias, uma pessoa chamada Ananias, iria encontrá-lo em Damasco. A Bíblia fala que depois de 3 dias que Saulo fica cego, a Bíblia fala que Ananias chega ali até Saulo,
Ele ora com Saulo, Saulo recupera a sua visão, e Ananias diz a ele o propósito que Deus tinha para ele, que ele fosse um enviado não só para os judeus, mas também aos gentios, porque ele seria o apóstolo aos gentios, e através de Saulo, o evangelho não só alcançaria os judeus, mas alcançaria os gentios de nascimento, que inclui todos aqueles que não são judeus, aqueles que não eram judeus naquela região e em todo o mundo. Olha que loucura! Por causa de uma única pessoa. Talvez os discípulos, na sua carnalidade, pensou que a gente foi lá só por causa desse camarada. É porque o ser humano só consegue enxergar o presente. Mas a Bíblia nos ensina que tão alto quanto os céus são da terra, os planos e pensamentos do Senhor são maiores e melhores do que os nossos. Por causa daquele indivíduo, o evangelho alcança Gadara. Por causa daquele indivíduo, a Bíblia nos ensina que foi fundamental para a conversão de Saulo, que também era chamado de Paulo. E por causa de Paulo, o evangelho alcança os gentios, e até hoje nós somos abençoados através do ministério de Paulo, porque aquele ex-endemoniado foi liberto pelo Senhor Jesus. Nós estamos falando de mais de 2000 anos depois. Não questione o Senhor pelas tempestades que você está enfrentando. Não questione ao Senhor por esse sofrimento que você está enfrentando. Mas se lembre que para o servo do Senhor, as tempestades, os sofrimentos, o problema são apenas momentos. Eles têm início, meio e fim. Se lembre que o Senhor prometeu que apesar de nós enfrentarmos problemas, Ele estaria sempre no nosso barco. Aí Ele diz, antes de ser assunto aos céus, eis que estou convosco todos os dias, de noite, de dia, todos os dias, dias bons, dias ruins, até a consumação do século. E se lembre que Deus tem um propósito para essa tempestade. Talvez você está enxergando só hoje, mas Deus, Ele vê daqui 1 ano, daqui 2 anos. Deus, Ele vê os Saulos que Ele vai transformar através da sua vida. Deus, Ele vê a região que Ele vai alcançar através do seu milagre. É por isso que o salmista diz lá em Salmo 37, entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, porque no mais Ele fará.